Salmo capítulo 100, nós vamos ler dos versos 1 ao 5, é todo o Salmo. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Até aqui. Quando fui trabalhar em Rio Claro, com o pastor Luiz Henrique, ele, por ser o superintendente da região, trabalhei lá por 7 anos, ele viajava muito, visitando as igrejas, indo pregar, às vezes reuniões, e ele me pegou muitas vezes como motorista para acompanhá-lo. E eu me lembro da primeira viagem que nós fizemos juntos até Bauru, a gente foi, na verdade, até Pederneiras. Ele foi pregar no aniversário da igreja lá. E essa viagem me marcou muito, porque no final da viagem, a gente estava saindo de lá depois da 1 da manhã, no outro dia tinha culto pela manhã, ele falou: Aquiles, você volta dirigindo? Eu falei: claro, deixa aqui para o Schumacher que... Só que na hora que eu sentei no carro, eu falei: mas, cara, está faltando um pedal aqui, meu carro tem 3. O dele só tinha 2. Eu tinha um Corsa 95, ele tinha um Astra novo, automático. E daí eu falei: e agora, como é que eu faço? Ele falou: não, sim, rapaz, esquece o pé esquerdo, isso só vai usar o direito. Acelera e freia, muda de marcha sozinho e tal. E daí eu fui, daquele jeito, né? O pé querendo viver, quem já passou por essa experiência sabe do que eu estou falando. A mão aqui, você não sabe o que fazer com ela. Mas eu fui. E quando chegou na pista, ele falou: Aquiles, agora você aperta esse botão aqui. Eu falei: será que tem mais novidade agora? Voa, o que será que faz? Ele falou: não, isso aqui é o piloto automático. Apertei ele, agora tira o outro pé, agora esquece o pé, não tem mais pé para nada. E eu me lembro de ter vindo pegando a rodovia pela primeira vez, com a alegria de alguém que tinha um carro simples de tudo, está dirigindo um carro automático e com piloto automático. Eu estou dizendo isso porque a vida cristã corre um risco enorme. Todos nós, na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus, corremos o risco, muitas vezes, de nessa caminhada, botarmos a nossa vida espiritual no que eu chamo de uma vida espiritual no piloto automático. A gente começa a agir e a fazer as coisas, não por uma razão, não por um propósito, não porque temos sentido naquilo que fazemos, mas porque fazemos automaticamente. Estamos acostumados a fazer. Esse texto que a gente leu é um salmo chamado de hino de ingresso ao templo. O que é isso? Era um cântico que os hebreus cantavam todas as vezes que eles iam ingressar, entrar no templo. Ou seja, todas as vezes que eles estavam entrando para cultuar, eles encontravam nesse salmo as razões e os motivos pelos quais eles estavam fazendo o que iriam fazer. Deus estava de uma forma clara e objetiva, dizendo para eles o seguinte: aquilo que vocês vão fazer no templo, o culto que vocês vão me prestar, precisa ter sentido, precisa ter um para quê e um porquê. E esse é o tema da nossa conversa hoje. Culto, para quê e por quê? Para que a gente vem? Num domingo à noite como esse, talvez com tantas coisas para fazer. Tem gente que foi ver a Anitta. Ela deve estar por aí. Tem gente que foi... Eu me lembro, uma vez eu ouvi uma história de um homem que estava difícil de levantar para ir para a igreja. E a mulher foi lá acordá-lo, domingo de manhã, e chamando. E ele quase babando virou para ela e falou: me dê 3 motivos para você
me tirar da cama hoje e eu ir para a igreja? Ele falou, bom, o primeiro motivo é que hoje é domingo, é dia de culto. Segundo motivo, que já é 10 da manhã e o culto começa às 10h30. E o terceiro motivo é que você é o pastor da igreja. Então, faz favor, levanta. Mas fato é que muitas vezes cada um de nós estamos aqui por um motivo. Uma vez eu recebi uma reclamação de uma senhora da igreja dizendo que o seu marido não estava cumprindo com um acordo. E eu disse, qual é o acordo? Falou, eu combinei com ele. Ele gostaria de morar num lugar e eu não queria morar naquele lugar. E daí ele insistindo que a gente tinha que mudar. Daí eu falei para ele o seguinte, tá bom, eu mudo, mas com uma condição, domingo você vai para a igreja comigo. E ela estava indignada porque o marido não estava cumprindo o acordo. Aquele homem estava todo domingo sentado num banco de igreja por um motivo, pagar uma dívida com a sua mulher. Eu quero hoje falar do porquê que a gente está aqui. E o primeiro motivo do para que a gente está aqui para celebrar. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu estou aqui para celebrar. O texto começa dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o culto é uma festa. O culto é uma celebração. O culto é um lugar de alegria, é um ambiente de festa. Aliás, o Deus da Bíblia, ao contrário do que muita gente pensa, é um Deus festeiro. Jesus começou o seu ministério, onde, gente? No templo? Numa festa. Numa celebração. Você vai ler, por exemplo, o Antigo Testamento todo, e você vai ver que Deus estabeleceu para os hebreus anualmente celebrarem inúmeras festas. Festa da Páscoa, festa das trombetas, festa dos Pentecostes, festa da colheita, festa dos tabernáculos, e você lê a Bíblia toda, Deus estabelecendo festas. O ambiente espiritual deve ser rodeado de celebração. Sabe, isso é uma marca. Quando as pessoas estão na presença de Deus, a Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria. João 20 diz que Jesus havia morrido e os seus discípulos estavam lá, trancados numa casa com medo dos judeus. Mas o Senhor se pôs no meio deles. E o texto diz, e os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Onde Deus chega, a alegria também chega. Você se lembra de Davi? Davi, quando assume o seu reinado, a primeira postura dele como rei é pegar a arca da aliança, essa que o Indiana Jones está procurando até hoje. Ele pegou a arca da aliança lá na mão dos filisteus e levou para Jerusalém, sede do seu governo. E ele leva a arca como, gente? Num ritual, assim, todo dançando, pulando, se alegrando. A sua mulher fica doida, fala, você não tem postura não, você é um monarca, ele não está nem aí para a mulher dele, ele quer se alegrar na presença de Deus. Na presença de Deus é lugar de celebração. Não se engane, a gente canta aqui antes da mensagem, da palavra, não é para esperar os retardatários, viu? Tem gente que chega atrasado, né? Ele não chega atrasado no fórum, ele não chega atrasado para uma reunião na empresa, mas para a igreja, Deus conhece meu coração. Então ele chega atrasado. E a gente não começa a cantar antes para esperar os atrasados. Não, a gente começa a cantar antes porque a gente quer celebrar o nosso Deus. A gente quer adorar o Senhor. A gente sabe que o ambiente que nós estamos é um lugar de alegria. Eu até entendo alguns cultos que parecem um funeral. Já foi num desses ou não? Tem religiões que você chega e fala, meu Deus, quem morreu? Então você vai descobrir que o Deus da pessoa está morto. Buda está morto. Maomé está morto. Mas Jesus Cristo está vivo.
É por isso que a gente se alegra. É por isso que nós celebramos ao Senhor. A gente deve celebrar a Deus. Um dia tinha um rapaz, ele estava sempre muito chateado na igreja, eu percebi o semblante dele, chateado, fechado, e no final de uma reunião eu perguntei para ele, você está bem? Ele falou, não, estou muito triste. Falei, o que aconteceu? Ele falou, perdi minha mãe. Falei, poxa, faz tempo? Ele falou, não, já tem alguns anos. Falei, beleza. Na mesma semana eu fui abastecer o carro num posto, eu encontro ele numa conveniência. O carro com o porta-mala aberto, uma latinha de cerveja na mão, dançando, gritando, mexendo com as meninas. Falei, engraçado, a tristeza é só para a igreja. Mas fora é alegria. Não, na presença do Senhor, a gente precisa celebrar. Até porque a alegria que as coisas que o mundo pode nos dar é uma alegria passageira. Ela acaba. Na verdade, gente, você compra uma roupa, poxa, é tão gostoso, né? Você compra uma roupa, você fica alegre, feliz. 2 vezes você usou, você olha para ela, vai. Você troca de carro, aquela alegria, ai que cheiro gostoso, ai não sei o quê, passa nas lombadas tudo devagarzinho, nas valetas, depois de 1 mês você está como? Tudo. Essa alegria nas coisas passa. O carnaval, a alegria, termina numa quarta-feira de cinzas. Mas a alegria que Jesus Cristo dá, ela não tem fim. Sempre que você entrar por aquela porta, entenda que você está entrando para uma celebração. Segundo para que nós estamos aqui para celebrar, mas também estamos aqui para servir. Diga, servir. É interessante que o verso 2 começa com a seguinte frase, servir ao Senhor. Celebrai ao Senhor, servir ao Senhor. E a palavra culto no inglês, você sabe, é a palavra serviço. Se você for olhar a nova versão internacional, esse verso de número 2 começa com a palavra worship, adoração. Porque serviço, culto, adoração para Deus é a mesma coisa. Tem gente que acha que adoração é música. Eu me lembro que às vezes eu dirigi louvor minha vida inteira, daí às vezes alguém reclamava, porque tinha cantado músicas mais agitadas e tal, eles falavam, nossa Aquiles, hoje você não cantou nenhuma música de adoração. Porque na cabeça de algumas pessoas, adoração é cantar música e música devagar. Quem aqui aprendeu isso? Só eu, o resto, só nós 3. Acho que era a igreja que a gente frequentava. O resto aqui tudo aprendeu certo. Eu sei, você só ficou com vergonha de levantar a mão. Você também aprendeu isso ou não? Tem a música de comunhão, tem a música de guerra, tem a música de não sei o quê, música de não sei o quê. E a gente achava que adoração é violão, é teclado, é bateria, quando adoração é vida. Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adoração é serviço. Quando você serve, você está adorando. Quando você serve, você está cultuando. Graças a Deus por centenas de pessoas que servem aqui nessa comunidade. Antes de você chegar, tinha alguém servindo, arrumando as cadeiras. Se você chegar, está tudo certo. Ao entrar, tinha alguém ali na porta para te dar uma boa noite, um sorriso no rosto, servindo. Tem alguém agora lá servindo ao Senhor, ensinando as nossas crianças a palavra de Deus. Que bom, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Você se lembra da postura que Josué teve no final do seu livro? Ele diz o seguinte, vocês escolhem a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O nosso serviço é destinado ao Senhor. É interessante que Jesus, ele, mais do que pregar, mais do que ensinar, mais do que falar sobre serviço, ele viveu como um servo. Quer ver? Abra a Bíblia comigo em Marcos capítulo 10.
Abra a Bíblia ou ligue sua Bíblia aí. Não é? Marcos 10, a partir do 35. Jesus está numa reunião com os 12. E olha que coisa interessante. Talvez alguns paradigmas vão ser quebrados aqui com a leitura desse texto. Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Não é a primeira vez que Deus pergunta para alguém isso. Me peça o que você quiser. Ele perguntou isso para Salomão, ele perguntou isso para Bartimeu, aquele cego, e agora ele pergunta para 2 dos seus discípulos. Jesus tem 12 discípulos, ele pergunta para Tiago e para João, que eram irmãos. O que é que vocês querem? Resposta, verso 37. Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha que pedidinho básico, gente. Quer dizer, lá na sua glória, quando o Senhor estiver no céu, eu sei que o Senhor tem um trono, porque um rei tem um trono. Tem jeito de deixar 2 cadeiras ali meio perto, uma à direita e outra à esquerda, e a gente gostaria de sentar lá. Às vezes a gente fala, né, eu já ouvi muita gente, os crentes hoje em dia querem aparecer. Não, os crentes querem aparecer desde essa época aqui, ó. Os pavão. Os pavão, toda a igreja tem um pavão. Quer aparecer, quer chamar atenção. Bom, pedidinho básico. Jesus continua, versículo 38. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Não, os caras é brincadeira. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, o que aconteceu com os outros 10, gente? Indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Já pensou? Era uma reunião, era uma classe, uma célula, uma classe de escola dominical de Jesus, com os 12 discípulos, e começa a dar treta. Que Judas vira para Pedro e fala: o que esses dois estão pensando que são? Já falou isso ou não? Quem que ele pensa que ele é? Começou aqui, ó, isso aí. Quem que ele está pensando que é? Como é que pode? Quer sentar à direita, outro à esquerda? Eles estão achando que são melhores do que a gente? E Jesus lá, imagina a paciência que Jesus não tinha que ter, gente. Vamos lá, verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. 43. Mas entre vós não é assim. Entre vós não é assim. Jesus primeiro diz como é que funciona fora. No reino das trevas, ele diz, tem um maioral, tem um governador, e eles exercem domínio sobre os outros. É assim a liderança do mundo. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que eu acho lindo é que Jesus em nenhum momento ele recrimina a algum discípulo o fato deles quererem crescer, deles quererem ser grande. Jesus não diz isso, que você não pode querer crescer, que você não pode querer ser grande. Ele só diz o seguinte: a escada para o crescimento é para baixo. Quanto mais você desejar crescer no meu reino, mais você tem que descer. Mais você tem que servir. Ele deu o maior exemplo disso em João 13. O evangelista João é o único que trata a Cristo, ao Senhor Jesus, como o próprio Deus. Revela a divindade de Jesus. E Jesus,
num dos jantares com os discípulos, arranca a roupa no meio do jantar. Pega uma bacia, pega uma toalha, o próprio Deus se ajoelha aos pés dos homens e começa a lavar o pé dos seus discípulos. E ele diz, é assim que tem que ser feito. Serviço, serviço. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que bênção a gente poder fazer parte de um lugar onde as pessoas querem servir a Deus. Dias atrás um colega pastor me procurou tão chateado, ele diz aquilo, eu não sei mais o que fazer, você sabe como funciona a igreja, eu não consigo arrumar gente para cuidar das crianças na igreja, ninguém quer. Eu falei para ele, é mesmo? Lá nós temos uns 40 e pouco. Esses dias eu precisei falar para a Dani, eu falei, eu não estou vendo fulana no culto, você manda ela para cá, que só quer ficar enfiada servindo. Sabe, serviço. A gente vem para a reunião para poder servir a Deus, para poder servir aos irmãos. Terceiro lugar, terceira coisa que a gente faz quando se reúne na casa de Deus, sentido de estarmos aqui, está no versículo 3, ele diz, sabei que o Senhor é Deus. Para que a gente vem? A gente vem para celebrar, a gente vem para servir, mas a gente também vem para aprender. Repita isso comigo, diga aprender. É interessante, ele fala sobre saber, sobre sabedoria. O culto é uma festa, é um lugar de celebração, onde a gente já pensa logo em música, em alegria, em emoções, à flor da pele. É um lugar também de serviço, onde você pensa alguém, de repente, com a vassoura, com o rodo, com a pá, arrumando, ajeitando as coisas. Mas o culto é um lugar onde a gente está com o caderno e com a caneta na mão. Anotando as coisas. Aprendendo de Deus. Eu não sei você, mas eu aprendi a ser pai. Não foi com meu pai, não foi com os meus avós, eu aprendi a ser pai na igreja. Com a palavra de Deus. Foi na igreja que eu, desde menino, aprendi o que é casamento. Uma vez uma pessoa me procurou para um aconselhamento e estava enfrentando uma crise conjugal. Não é cristã, vai à igreja, mas não é cristã. E daí ela me falou, e aí, o que é que eu faço? Eu falei, eu não posso falar para você o que é que você faz, porque para mim, casamento é uma coisa, para você é outra coisa. Isso é outra coisa. Nós aprendemos diferente, a nossa cabeça é diferente. Enquanto você não se converter à palavra de Deus, não tem jeito. Você vai falar para um homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, você vai falar sobre submissão, sobre mutualidade, um andar do lado do outro. Isso não existe. Eu aprendi na igreja o valor da disciplina, a lidar com o dinheiro, foi na igreja que eu aprendi a ser gente. Honestidade, foi na igreja que eu aprendi esses valores. O nosso culto, Paulo diz em Romanos 12, é um culto que, gente? Racional. Você precisa sair por aquela porta, dizendo para si mesmo, eu aprendi alguma coisa hoje. Você já saiu com essa sensação ou não? Hoje cedo, uma amiga que estudou comigo anos, no Dom Bosco, ela me puxou do lado, falou, Aquiles, você não sabe como está me fazendo bem estar aqui. Para mim, para o meu esposo, para minha filha, estou aprendendo tanta coisa, que bom. Que bom. Existem cultos que eu já fui, eu saio, eu falo, meu Deus, o que é que eu estou levando? O que é que eu estou levando? Não estou levando nada. Mas não, quando você vem com o coração aberto, como uma terra fértil, a semente lançada produz fruto. A igreja de Corinto era uma igreja muito voltada aos dons espirituais e tinha todos os dons, Paulo diz. E a turma estava lá, e era um Pentecoste só, e um falava em línguas, o outro profetizava, o outro e tal, e tal, e tal. E Paulo precisou escrever para eles, dizendo, gente, calma.
O culto precisa ter ordem e decência. Por quê? Porque esse deve ser um ambiente onde nós aprendemos, onde a palavra atinge a nossa mente e gera mudança, porque se ela só toca as nossas emoções, ela não vai gerar nada. O arrependimento é quando a minha mente é atingida. A gente tem uma casa alugada aqui, a gente paga um valor razoável para manter uma casa de 2 andares. Mas sabe para quê? Porque a gente está seguindo o que Salomão falou em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar. As crianças não estão ali do lado para não fazer barulho aqui. Elas não estão ali do lado para distrair, para cantar música só, não. Elas estão ali para aprender os valores, os valores. Eu quero que o meu filho tenha como referencial dele, não esse povo da mídia, mas eu quero que o meu filho tenha como referencial dele Daniel, José, sim ou não? Nós precisamos aprender isso, ensinar isso para as nossas crianças, para as nossas famílias. O culto é um lugar de aprendizado. Sabe, os cânticos são maravilhosos, eu amo cantar, amo tudo isso, mas irmãos, o centro da nossa fé sempre foi e sempre será a palavra de Deus. Jesus disse: os céus vão passar, a terra vai passar, porém as minhas palavras jamais passarão. A gente está aqui para aprender. E o quarto, para que a gente está aqui? A gente está aqui para agradecer. Vamos repetir juntos? Diga assim: celebrar, diga servir, aprender e agradecer. Olha o que o versículo 4 diz: entrai por suas portas com o que, gente? Ações de graças. Eu disse na última quinta aqui, aliás, há 2 quintas, que a gratidão, ela não somente é a maior de todas as virtudes, a gratidão é a mãe de todas as outras. Alguém disse que gratidão é a fotografia, é a memória do nosso coração. Não tem nada mais lindo do que alguém agradecido, não é verdade? Grato, agradecido, gratidão. E não tem nada mais horrível do que uma pessoa ingrata. Por que o povo de Israel, milhões morreram no deserto, gente? Ingratidão, ingratidão. Deus abre o mar, 2 quilômetros para frente eles sentem sede, eles já começam a reclamar. Aí Deus, água da rocha, eles começam a reclamar o que quer comer. Aí vem o maná, daí depois começam a reclamar. O tempo todo, a ingratidão mata, a ingratidão paralisa, mas a gratidão te faz avançar. Conheço muita gente que entra para um templo religioso para pedir. E não tem nada de errado em pedir. Mas a gente deve vir também para agradecer. Agradecer a Deus, agradecer ao Senhor. Você se lembra de Jesus dizendo para aquele leproso, ele curou os 10 leprosos, e quando só um volta, o que é que Jesus fala? Onde estão os outros 9? Eu, como pastor, tenho visto, nesses anos de ministério, tanta gente que chegou quebrada, arrebentada na família, no trabalho, emocionalmente, enfiada nas drogas, no álcool, na bebida, depressiva. E daí Jesus começa a ensinar, Jesus começa a colocar as coisas no eixo, a arrumar a cabeça da pessoa, os valores. E quando ela melhora, ela some. Já viu isso? Gratidão. Gratidão é o que nos faz permanecer na presença de Deus. Eu não venho aqui pagar alguma coisa, gente. Já foi pago. Eu venho aqui agradecer por aquilo que Ele fez por mim. Você é grato a Deus por aquilo que Ele fez por você?
Amém. Como é bom, como é bom. Eu essa semana falei para minha esposa, eu não sei se você sabe, mas eu quem arrumo a cama de casa todos os dias. Todos os dias. E esses dias eu falei para a Dani, eu falei, engraçado que você não me agradece. Falei, curioso isso. Ela já está sabendo dessa conversa minha aqui, porque na igreja tem muito fofoqueiro e depois contam para ela lá, ela está lá dando aula. E daí ela falou, eu não sabia que eu tinha que agradecer por você arrumar a sua própria cama. Eu falei, Dani, Jesus, quando encontrou aquele leproso, a primeira coisa que ele perguntou para o cara, cadê os outros 9? Se Jesus quer gratidão, seu marido também quer. Então, se ele pode, eu também posso. E ela falou, e tem que ser todo dia, agradecer a frequência. Eu falei, não, uma vez por semana só já me dá força para continuar. Daí a gente estava no almoço lá hoje na casa da minha avó e ela estava reclamando, o que é que você fica falando de cama arrumada em casa? Rolou ali um fight, né? Na frente dos parentes tudo por causa dos fofoqueiros da igreja que vai contar. Se ela tivesse aqui eu não ia falar, obviamente, eu não sou doido, rapaz. Daí ela começou a pegar o meu pé, falando, pô, só faz 2 semanas que você está arrumando a cama. Eu falei, 2 semanas? Daí o meu tio perguntou, quanto tempo? Eu falei, pelo menos 2 meses. Ele falou, e você é casado há quanto tempo? Eu falei, vou completar 15 anos agora, mês que vem. Eu falei, mas eu acho que nunca é tarde para recomeçar, não é? Para começar a agir certo. Gratidão é um valor extraordinário. A gente deve sempre, ao entrar para a casa de Deus, entrar com o coração agradecido. E eu termino falando sobre, em 5 minutos, os 3 porquês nós estamos aqui. A gente já aprendeu para quê? A gente está para celebrar, a gente está para servir, a gente está para aprender e a gente está para agradecer, mas por quê? Qual é a razão? E o verso de número 5 nos apresenta, em primeiro lugar, porque o Senhor é bom. Você pode repetir isso comigo? Diga, o Senhor é bom. Há algum tempo atrás, o Bill Johnson, um dos maiores avivalistas do mundo, pastor, um dos líderes da Bethel Church, uma grande igreja na Califórnia, aliás, um movimento de adoração e avivamento extraordinário. Ele foi entrevistado num programa de TV aberta nos Estados Unidos, com a promessa de levar a maior revelação que ele aprendeu na palavra de Deus. E o Bill Johnson é usado para cura, para milagres, para avivamento. E daí o entrevistador fez aquela chamada, né? aquela propaganda, vai vir um grande pastor, vai vir um homem que conhece a palavra de Deus, e ele vai falar sobre a maior revelação que ele aprendeu durante a sua caminhada cristã. E quando perguntaram ao Bill Johnson qual é a maior de todas as revelações, ele disse, Deus é bom. Deus é bom. E ele disse que a maneira como você enxerga Deus, percebe Deus, conhece a Deus, vai afetar toda a sua vida. E olha, eu conheço muitas pessoas que até dizem o Senhor é bom, até cantam o Senhor é bom, até discursam sobre isso, mas não acreditam. Quer ver um exemplo? Eu conheço pessoas que quando foram despedidas do seu emprego, disseram, Deus me jogou num deserto. Um partido político, um governo, destrói o país. Daí as empresas começam a dispensar. Mas não foi o partido político. Não foi o governo. Foi quem? Olha o que Deus fez comigo. O marido, ou a esposa, ou a namorada, ou a noiva, ou o namorado,
arruma um rabo de saia e sai de casa. Ele diz, como é que Deus pode? Mas como assim Deus? Foi seu marido que fez isso. Foi ela que fez isso. Foi sua noiva que fez isso. Tem gente que fura o pneu do carro e diz que é Deus. Eu já ouvi crente falar, não, fiquei essa semana de molho na cama, mas Deus que... Não foi vírus, não foi bactéria, não foi... Não, é sempre Deus. A desgraça é Deus. Que Deus é esse? É esse aqui? É o Senhor que é bom? É o Senhor que é bom? Então, a maneira como você percebe a Deus vai afetar a maneira como você vive. E muita gente vive como se Deus fosse ruim. Por isso está sempre brigando com Deus. Está sempre discutindo com Deus. Está sempre reclamando. Está sempre murmurando. Está sempre achando que Deus se esqueceu. Mas eu quero dizer para você hoje à noite, o Senhor é bom. É bom, é bom, é bom. Jesus disse, vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu, Ele é bom. Ele é bom, o Senhor é bom. A gente está aqui por causa disso. O segundo porquê a gente está aqui é porque o Senhor é misericordioso. Olha só o que ele diz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e córdia de coração. É o coração de Deus posto na miséria do homem. Deus te ama. Deus te ama. Alguém definiu a diferença entre graça e misericórdia, eu acho que fica mais simples a gente entender, da seguinte maneira, graça é quando Deus te dá o que você não merece. Favor imerecido, não é isso? Graça é favor que a gente não merece. Misericórdia é quando Deus não te dá aquilo que você merece. Então, olha só, por exemplo, vou dar um exemplo do meu pequeno em casa. Colocou o arroz para ele, a carne moída, e ele começou a chorar. Tem cebola? Papá. Não, é só na sua casa que acontece isso com os seus filhos. Lá em casa, os meus filhos falam em línguas, é uma benção. Acho que casa de pastor é igual, gente, é a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco. Como dizia meu pai, filho não dá lucro para ninguém. É só o pai do Bill Gates que não fala isso, mas eu posso falar. Bom, ele está comendo, eu falei para ele o seguinte, tá bom, depois de muita, não, come e tal, e blá, 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 só mais 2 colheradas, aquela coisa toda. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, eu falei, se você não quiser comer, não precisa comer. Escolhe, não tem problema. Amanhã, sábado, a gente normalmente sai tomar um sorvete depois do almoço. Daí eu vou escolher se eu quero que você chupe sorvete ou não. E ele é apaixonado por sorvete. Aí ele comeu. Ele comeu. E depois chupou o sorvete. Mas quando as crianças fazem essa manha, às vezes elas não merecem o sorvete depois. Mas você dá. Porque você é gracioso. Você ama ela. Misericórdia é ele merecer um couro. Só os meus que merecem? Os seus não, né? Os seus não. Ele mereceu o couro e você não dá. Isso é misericórdia. Sabe, a gente, como cristão, como filho de Deus, muitas vezes a gente merece uma sova. Porque pecamos, porque transgredimos a palavra de Deus, acabamos com a nossa vida, nos envolvemos com quem não deveríamos, falamos o que não deveríamos, desobedecemos a Deus, mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias diz, elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Se eu estou aqui hoje pregando para vocês, é só por causa de uma coisa, por causa da misericórdia de Deus. Era para eu estar destruído. Assim como tanta gente aqui poderia testemunhar também, era para minha vida já estar acabada,
mas a misericórdia de Deus tem me trazido até aqui. A gente está aqui por causa disso, por causa dessa misericórdia. Em último lugar, a gente está aqui porque o Senhor é fiel. Diga assim: o meu Deus é fiel. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Deus tem compromisso com aquilo que Ele promete. A Bíblia diz: Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que prometeu. Às vezes a dificuldade que alguns têm de entender a fidelidade de Deus é porque a gente constrói um Deus conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Porque a gente, quando promete alguma coisa para alguém, ou para nós mesmo, depois um perereco para tentar cumprir, não é assim? Você fala, vou, daí depois... Nunca prometa quando você está alegre, nada. A pior... Dou aquela baixa poeira, você falou, meu Deus, o que eu fui prometer isso? Mas deixa eu falar, quando Deus te promete, Ele não está num pico emocional. Não, Deus está muito resolvido emocionalmente. Quando Ele promete, já está pronto. Tem seu nome marcado, está na agenda dEle. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. O nosso Deus é fiel. Ô, irmão, se a gente entendesse isso, a gente vivia menos ansioso, viu? Eu conheço muita gente aí que está precisando tomar remédio para dormir e fica na cama igual uma bisteca virando de um lado para o outro. Igual meu amigo Gilson ali do bistecão fica fazendo a bisteca. Ali não dorme, está com psoríase, está cheio de bereba no corpo saindo, cabelo caindo, imagina só, absurdo. Não é meu caso. De ansiedade. Sabe por quê? Porque acha que Deus não vai cumprir o que Ele prometeu, mas Ele é fiel. Ele disse, eu cuido de passarinho, eu cuido de planta, eu não vou cuidar de você. Ao entrar por aquela porta, entenda que o Senhor é fiel. Fiel. Eu queria trazer essa palavra simples, objetiva, direta, nessa noite de domingo, só para a gente relembrar o porquê que a gente está aqui. Só para a gente tirar esse carro, que é a nossa vida espiritual, às vezes do piloto automático. De, não, eu estou aqui porque domingo é dia de vir para a igreja às 7 horas. Não, a gente está aqui por outras razões, por outros motivos. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar.